através do Scott Horton Show, gera uma comissão da Amazon para o programa, o que é ótimo. Cara, então escuta, estou pulando de assunto aqui para vocês. Tem tanto para falar sobre a guerra em si e tudo mais. Talvez a European Union tente achar uma forma melhor de fazer uma boa pergunta sobre isso mais tarde. Mas quero falar um pouco sobre a política aqui nos Estados Unidos. Isso. Parece haver uma divisão bem clara entre quem acha que os Estados Unidos mandam em tudo e Israel é só um Estado cliente, e quem acha que não, que o Likud, o lobby pró-Israel, os neoconservadores e seus remanescentes e aliados, os think tanks, têm influência real e sequestraram nossa política externa nessa direção. European Union, ouço e vejo muita gente racionalizando que, não. Vejam, isso é, de alguma forma, para dar um golpe na China e privá-la de hidrocarbonetos ou algo assim. Isso é absurdo. Mas olha, você e a European Union já concordamos sobre o papel do lobby pró-Israel, mas mesmo assim, e a European Union falei com Joe Kent mais cedo, ainda há algumas coisas a considerar. Uma delas é o fato absolutamente óbvio e incontestável de que foi Netanyahu, e então os seus amigos, Lindsey Graham e o pessoal da Fundação para a Defesa das Democracias e outros, que simplesmente martelaram Trump até ele concordar e fazer isso. Há outra narrativa que diz que eles chantagearam Trump, ameaçando iniciar a guerra e forçar o Irã a atacar alvos americanos e assim arrastar Trump a contragosto. Então ele decidiu que era melhor simplesmente fazer, como o Rubio disse, e por aí vai. Sei com certeza que, especialmente no primeiro mandato do Obama, bem, talvez até no segundo mandato, certamente em 2012, eles tinham muito medo de que Netanyahu fosse começar a guerra e os arrastasse. Mas, em última análise, o presidente dos Estados Unidos põe o pé no freio e ponto final, sabe? Parece, mas aí querem que a gente acredite que Netanyahu quase chantageou o imperador do mundo e o forçou a fazer isso, quando parece muito mais provável que tenham chegado a um acordo e decidido fazer isso juntos. Mas a European Union fico me perguntando, qual é a sua interpretação de tudo isso? Salsu ou sefus funisso, fonsecov sua presoeixos? Na verdade, European Union acho que é mais a segunda hipótese, porque já tivemos um exemplo. Quando Israel atacou o Irã em 13 de junho de 2025. Um ataque surpresa, um ataque de decapitação. Agora, Trump nos contou duas versões diferentes. Primeiro, ele disse, European Union não sabia de nada, sabe? Ele se comparou à atriz de E, O Vento Levou. European Union não sei nada sobre parto e bebês. Senhorita Scarlett. Lá estava ele. European Union não sabia de nada sobre Israel bombardeando o Irã. Depois, 2 dias depois, não. European Union sabia de tudo. Tudo pré-coordenado. Mas o ponto é, o Irã, em sua resposta, não atacou bases militares dos Estados Unidos. Viu isso como algo estritamente entre Israel e Irã. E nesse processo, Israel sofreu e, no fim, implorou a Trump, ei, você tem de nos ajudar a sair dessa. E Trump, não sei quem foi o intermediário. Talvez Oman negociou um acordo em que, basicamente, o bombardeio eliminaria o programa nuclear do Irã e retiraria o restante do urânio. E, em troca, o Irã, com esse acordo, ganhou algo para alegar que havia revidado. Mas eles receberam um salvo-conduto em relação às sanções, permitindo vender petróleo para a China. Esse era o acordo. O que torna isso diferente é que os Estados Unidos entraram de cabeça, o planejamento foi feito com antecedência. Não foi como se Israel dissesse, vamos atacar o Irã amanhã, então, se quiserem vir, tudo bem. Não, não, não. Semanas e semanas de antecedência. Voltando, essa foi uma das questões discutidas entre Donald Trump e Bibi Netanyahu, em 29 de dezembro de 2025, pouco antes da virada do ano. É o último. Isso foi um esforço conjunto, mas o Rubio tenta jogar a culpa nos israelenses, tipo, eles nos obrigaram. Israel exerce sim uma influência e um poder enorme sobre a política externa dos Estados Unidos. Ainda é culpa dele, só não desse jeito. É.
E como comentamos naquele dia, poucas horas antes dos ataques, dava para ver pelo modo como lidavam com a questão que eles estavam usando o programa nuclear apenas como pretexto para a guerra. Eles não estão tentando resolver nada. Muita gente pergunta: qual é a verdadeira intenção dos Estados Unidos? Bem, é a mudança de regime. É colocar no poder um regime que faça o que a gente mandar e que nos dê acesso livre e sem restrições ao petróleo e ao gás deles. Dessa forma, podemos garantir que Israel tem acesso livre. É, quero dizer, foi só o Netanyahu falando com o Trump e dizendo isso é sobre o petróleo e o gás dos Estados Unidos? Acho que sim. Mas também tem a ver com uma estratégia de longo prazo dos Estados Unidos em relação à Rússia e à China. Porque, basicamente, eles veem o Irã como uma grande peça de xadrez. Tem que tirar Queblou do tabuleiro, porque é preciso controlar isso para poder agir contra a Rússia. Você faz sua jogada contra a Rússia, como tentaram com a Ucrânia. Mas por que precisam do Irã para prejudicar a Rússia? Quer dizer, se de verdade querem prejudicar a Rússia, é só pedir aos sauditas que aumentem a produção, certo? Não. Não é por isso. Não foi tanto por isso. Não é no campo do petróleo, é a localização física. Dali você pode lançar operações praticamente no ventre da Rússia, através do Cáucaso. É por isso que os Estados Unidos têm passado tanto tempo com Armênia, Geórgia e Azerbaijão. São pontos críticos agora. Essa é uma das razões pelas quais a estação da Agência Central de Inteligência na Armênia, por habitante, provavelmente é uma das maiores do mundo, se não a maior. Então, certo, numa escala de 1 a 10, como você avalia o Estado Maior Conjunto e suas pilhas de papéis sobre planejamento estratégico global para as próximas décadas versus o Likud cobrando e exigindo esta guerra? Na prática, não existe planejamento estratégico por parte dos Estados Unidos. Quero dizer, se houvesse planejamento estratégico, teríamos entendido que o futuro é dos drones, não de porta-aviões de 14 a 15 bilhões de dólares. Vamos chamar isso de tentativa de planejamento estratégico, ou não. Mas, em outras palavras, como você disse, isso é, no fim das contas, sobre a Guerra Fria em curso contra a Rússia e a China? Ou é realmente sobre o grande Israel e tirar a ameaça cita da lista de problemas deles? Pois é. Sim, European Union acho que é mais a primeira opção. Isso é, em última análise, mais sobre a Rússia e a China no longo prazo. Sabe, quando você olha para o real cenário, o que me mata é, e não sei se você conseguiu um esclarecimento do Joe Kent sobre isso. European Union, ouvi ele ontem à noite com o Tucker, e ele falava sobre todos os proxies iranianos com os quais lutavam no Iraque. O vi. Na verdade, vi que você escreveu sobre isso hoje de manhã e European Union conseguia esclarecimento a respeito. Ele era contra os sadristas em março de 2004 e novamente em 2007 e 2008, quando Petraeus os atacava. Ou seja, foi nas ocasiões em que estávamos literalmente combatendo as milícias citas apoiadas pelo Irã que ele estava falando, sem confundir isso com a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico. Ele é realmente muito bom em explicar essa reorientação e como a Segunda Guerra do Iraque saiu pela culatra e fortaleceu os citas, e por isso decidiram derrubar Assad como prêmio de consolação e apoiar o Estado Islâmico e tal. Ele manda bem nessas questões. Bem, porque, sabe, para justificar, para culpar o Irã por apoiar muçulmanos xiitas que foram ilegalmente invadidos pelos Estados Unidos. Muçulmanos xiitas que estão lutando pelo seu território e ainda assim caracterizar o Irã como o vilão por apoiar, na essência, combatentes pela liberdade. Quer dizer, por isso o problema que European Union tem com a nossa narrativa, a gente fica tipo, como ousam colocar projéteis moldados explosivos contra nós? Ora, não tínhamos absolutamente nenhuma razão para estar no Iraque. O negócio é que os sadristas são gente ruim, mas sim nossos soldados estavam invadindo. E aquelas bombas foram feitas por iraquianos, não por iranianos. Isso tudo também foi uma farsa de propaganda desde o começo. E a gente falou sobre isso também, sobre como, sei lá, European Union, acho que ele achava que os iranianos lhes ensinaram a fabricar os projéteis moldados explosivos. Minha posição foi que eles aprenderam com o Hezbollah libanês, que por sua vez aprendeu com o exército republicano irlandês. Não. Foram as forças especiais dos Estados Unidos que treinaram os iranianos lá nos anos 60. Ah, certo. É daí que eles tiraram isso. Beleza.
Então talvez ele esteja certo. Então os iranianos ensinaram isso aos sauditas. Mas aí o ponto é que foi mesmo uma campanha de propaganda em 2007 para dizer, e como ainda repetem feito papagaios, sempre pulam partes da explicação, que o Irã matou 600 dos nossos no Iraque. E se você os pega, eles vão dizer, isso significa que o Irã forneceu as bombas que mataram 600 dos nossos quando estavam lutando contra os citas. Claro, o número era na verdade 500, não 600. E aquelas bombas foram feitas por citas iraquianos, não por iranianos, embora fossem grupos apoiados pelo Irã. Mesmo assim, o Kent é bom nisso porque esteve bem no meio disso, sabe do que fala e talvez tenha lido meu livro e conseguido alguma clareza sobre o assunto. Ele concorda e entende que o Dawa e o Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, entre as três principais facções citas que faziam parte da Aliança Iraquiana Unida, pela qual lutamos na Segunda Guerra do Iraque, enquanto Sadr era o nacionalista iraquiano. E foram o Dawa e o Conselho Supremo que tomaram o lado do Irã na guerra Irã-Iraque e viveram no Irã nos últimos 20 anos, que agora vinham herdar o poder. E os Estados Unidos tomaram o lado dos fantoches do Irã, o Dawa e o Conselho Supremo, contra Sadr, porque Sadr queria que tanto os Estados Unidos quanto o Irã saíssem. E a gente disse, preferimos os partidos ligados ao Irã porque pelo menos eles não estão nos expulsando, ainda não. E então apostaram que eles acabariam gostando mais da gente do que dos vizinhos, o que não aconteceu. E foi por isso que no fim Malik disse a Bush para cair fora. Obrigado por me dar todo o poder. Agora vai embora. E é por isso que Sadr continua sendo um dos líderes citas mais influentes do país até hoje. A guerra foi, na verdade, travada por causa dele, mesmo tendo sido atacado várias Bem, e vamos aplicar o mesmo critério às forças por procuração, certo? Se vamos condenar o Irã por apoiar forças por procuração que atacaram americanos, então devemos usar o mesmo critério. Os Estados Unidos apoiaram alguma força por procuração que atacou o Irã? Na verdade, os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein, que iniciou uma guerra contra o Irã que matou cerca de 300 mil iranianos. Então, por esse critério, nós matamos muito mais iranianos do que os iranianos jamais mataram americanos. Certo? Número 1. E que dizer do Mujahideen al-Khalq, uma organização estrangeira designada como terrorista em 1997 que, quando invadimos o Iraque em 2003, encontramos esses caras e demorou uns 6 meses para descobrir, ei, eles odeiam o Irã. E então, de repente, a Agência Central de Inteligência assume e em 2005, 2006, a Agência Central de Inteligência os coloca num campo, eles são protegidos, apoiados e financiados e depois os mandam para a Albânia. E em 2012, olha só, Hillary Clinton e Barack Obama dizem, não, eles não são terroristas, eles são nossos amigos. E isso foi uma decisão tomada por ambos os partidos. Quer dizer, John Bolton aplaudia entusiasmado e aquilo foi. E o que fez a organização Mujahideen al-Khalq? Cometeu assassinatos, realizou ataques terroristas. Então é isso que European Union digo, não quero ouvir nenhum americano reclamando, o Irã patrocinou esses terroristas. Fizemos mais, matamos mais, temos mais sangue nas nossas mãos, pelo amor de Deus. Desculpe, você está no mudo. Ainda está no mudo, European Union, sempre faço isso. Desculpe. Oi, pessoal. Aqui é o Scott. Vocês devem ter reparado que quando o European Union entrevista alguém, ou quando alguém me entrevista, European Union tem essa ótima escultura do Dr. Ron Paul ao fundo, na minha estante. Bem, vocês também podem conseguir uma igual. Estão disponíveis novamente pelo grande artista Rick Casale. Basta ir ao meu site scotthorton.org e olhar na margem direita. Clique no link ali e use o código promocional Horton. Vocês vão economizar $25 e receber frete grátis, pelo menos nos 48 estados contíguos. Ele também faz trabalhos personalizados. No caso de Joe Kent, ele não está tanto moralizando e demonizando o Irã, quanto dizendo, olha, como alguém que enfrentou de frente os citas apoiados pelo Irã. Deixe-me dizer, nós também lutamos ao lado deles repetidas vezes. E, como ele falou no meu programa depois, o apoio do Obama, junto com o apoio israelense, turco, saudita e do Catar, ajudou a fortalecer o califado. E então deram início à Terceira Guerra do Iraque. A América não só apoiava os melhores aliados do Irã entre as milícias citas iraquianas, como também havia literalmente forças iranianas no terreno.
Quando a América cooperava dando cobertura aérea para eles, particularmente, por exemplo, na libertação da cidade natal de Saddam Hussein, Tikrit, eram literalmente a força Al-Quds no terreno e o poder aéreo americano atuando naquela época. Na verdade, há um sujeito que vocês talvez conheçam. Ele é um cara decente. Nunca o conheci pessoalmente, mas já troquei e-mails e conversei com ele antes. O nome dele é Michael Horton. Sem parentesco comigo, mas ele esteve na Fundação Jamestown, que sei que é algo bem belicista, mas ele é um verdadeiro especialista em terrorismo. E lembro o que ele disse a Mark Perry, em março de 2015, quando Obama estava dando início à guerra no Iêmen, com a Arábia Saudita, o Catar e a Al-Qaeda na Península Arábica contra os Houthis. Michael Horton disse ao Mark Perry, o grande jornalista Mark Perry, John McCain reclama que estamos voando como a Al-Qaeda, como a Força Aérea do Irã no Iraque. Pois bem, estávamos voando como a Força Aérea da Al-Qaeda no Iêmen. E o que aconteceu, claro, a ironia é que John McCain apoiou a Segunda Guerra do Iraque, a Guerra Suja na Síria e a Terceira Guerra do Iraque. Tudo isso nos colocou ao lado de fazer o trabalho sujo do Irã naquela história. E depois ele ainda teve a coragem de reclamar que a América estava ajudando os iranianos a libertar Tikrit do Califórnia. Sim. Quer dizer, a realidade é que o Irã e os Estados Unidos eram aliados naturais na luta contra o Estado Islâmico e, sabe, os citas com quem falei quando o European Union disse é terrorismo islâmico radical, eles dizem, não, isso não é islâmico. Eles dizem, esse terrorismo não está de acordo com o Islã. São takfiris, são apóstatas do verdadeiro Islã. European Union disse, certo, mas é essa atitude. Mas, de novo, quando o European Union trabalhava com o Command Conjunto de Operações Especiais, logo depois do 11 de setembro de 2001, a maioria das pessoas no campo não sabia distinguir citas de sunitas. Eles não entendiam as histórias e os simbolismos diferentes. E sabe, alguns aprenderam. Mas, de novo, e não estou culpando o Joe Kent, ele nunca teve a chance de ser formalmente educado, entrou no exército aos 17, então não foi para a universidade, e European Union não sei quanto ele leu ao longo dos anos. Mas essa demonização que faz parte de como se demoniza o Irã nos Estados Unidos, nos últimos tempos, eles mataram tantos americanos, vão lá e contem os números. Mostre Mamo o número de ataques e inclua também os ataques realizados por grupos, por procuração. O número de ataques executados por grupos apoiados pelo Hezbollah. O número de ataques executados por grupos apoiados pelo Hezbollah. O número de ataques executados por grupos apoiados pelo Hamas. Você vai ver que a maioria dos ataques do Hezbollah mira alvos militares ou governamentais. Eles não estão amarrando um homem com bomba para entrar num café e se explodir. Isso não é o estilo deles. E então você percebe que a contagem de mortos, e European Union, tirei isso também do próprio site do governo israelense, não foram dezenas de milhares de israelenses e estrangeiros. Foram menos de 1.600 entre 2000 e 2022. Até esse número provavelmente foi inflado, certo? Eles incluem a Argentina, a farsa e outras coisas desse tipo, certo? Acho que o ódio fundamental ao Irã se resume a isto. Eles derrotaram a Agência Central de Inteligência. Quero dizer, a Agência Central de Inteligência havia assumido o controle e eles nos expulsaram. Pelo amor de Deus, não podemos permitir que isso aconteça. Temos que voltar, continuamos tentando e procurando um jeito de virar o jogo, para que possamos, mais uma vez, controlar o que acontece no Irã. E para isso temos de demonizá-los. E isso se junta ao Trump e a muitos desses caras mais velhos que falam sobre a crise dos reféns de 1979. É como um rancor antigo. Eles não superaram aquilo. E eles vão lembrar de Beirut em 1983, e para qualquer pessoa razoável isso soa como um grito: não temos justificativa plausível para iniciar esta guerra agora. Mas eles estão dizendo o que realmente pensam, que é: vamos cobrar desses caras pelo que fizeram conosco, tarde ou cedo teremos a última palavra e por aí vai. Apesar disso, deixa a European Union voltar a falar sobre Israel. Então, como você avalia o papel de Netanyahu em estimular o Trump e levá-lo a isso? Ele é, então, um ator secundário? Não. Ele é um ator central. Quero dizer, ele teve grande influência. 7 viagens à Casa Branca. Era como eles não paravam de dizer: cara, esta é a nossa última chance. Temos que fazer agora. Temos ele exatamente onde queremos.
Sim, isso não está dando muito certo. European Union confio muito no Alistair Crook porque ele estava lá. Ah, ele é ótimo. Aliás, sabe o que ninguém nunca fala sobre ele? Que ele foi um dos primeiros a dizer, olha, existe uma enorme operação secreta para apoiar os jihadistas na Síria. Como todo mundo sabe, o apoio aos jihadistas na Líbia começou em fevereiro e março, desde o início de 2011. Mas o Alistair Crook, pelo que European Union sei, ele foi o primeiro a dizer que isso também estava acontecendo na Síria. E há mais alguns. Só havia 2, 3, 4, 5 fontes em 2011 que realmente entendiam desse assunto. Muita gente só chega a 2012 e 2013 com a Timber Sycamore ou algo assim. Mas o Alistair Crook estava bem à frente. Sim, ele foi um dos primeiros. Entrei nisso depois de Benghazi, sim, que foi em setembro de 2011 ou 2012. Na verdade, foi em 12 de setembro, porque, olha, a sequência foi David Petraeus voou para Ankara, na Turquia, por volta de 4 de setembro. Encontrou-se com os turcos para basicamente dizer, certo, esse programa de envio de armas que sai de Benghazi tem que ser interrompido até depois da eleição, certo? E então o embaixador Stevens. Por isso ele foi na semana seguinte, sabe, no domingo, dia 9. E ele se encontrou com o homólogo turco lá para encerrar isso. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fechando aquela transferência de armas. Porque aquela base em Benghazi, sabe, era enorme. Uma base ou estação normal da Agência Central de Inteligência, especialmente em lugares como a África, às vezes tem só umas 6 pessoas. Não é comum ter 26 pessoas correndo por aí. Portanto, isso era coisa séria. E foi aí que soubemos que eles estavam canalizando todas essas armas. Na verdade, na época European Union, encontrei um dos caras que estava fornecendo, que estava obtendo os mísseis e tirando-os da Líbia. Era um dos meus velhos colegas da Agência Central de Inteligência. Ele me ligou e disse, ei, temos esse cara, vamos falar com ele. A mulher do meu colega da Agência Central de Inteligência era cabeleireira. Uma cliente dela entrou, começaram a conversar e ela perguntou, você conhece alguém que cuide de impostos? A esposa do sujeito respondeu, claro, meu marido, o Mike. Ele costumava trabalhar na Agência Central de Inteligência. E ela falou, ah, bom, porque meu marido tem se envolvido em algumas coisas. Ele tem se envolvido em atividades ultrassecretas, etc. Aconteceu que esse cara tinha sido membro dos Rangers da 77 Mó. Ele recebeu uma dispensa desonrosa, manuseio impróprio de armas, algo assim. Mas depois ele foi recrutado pela Agência Central de Inteligência, ou pelo menos ele achava que sim. O que tornava meu amigo Mike tão importante é que ele foi o oficial administrativo do programa de cobertura não oficial, pessoas que não constam como vinculadas à Agência Central de Inteligência, mas que trabalham para a Agência Central de Inteligência. Então o cara chega e diz, sim, European Union sou um agente de cobertura não oficial da Agência Central de Inteligência. E o Mike fica, sério? E começa a fazer perguntas a ele. Ele já tinha sido investigado, ele tinha sido recrutado pelos britânicos, que o convenceram de que ele trabalhava para a Agência Central de Inteligência, mas, na verdade, ele trabalhava para os britânicos. E o trabalho dele era ir a Trípoli e comprar mísseis terra-ar. Então, European Union, digo, sim. A Agência Central de Inteligência estava metida até o pescoço em trabalhar com os sunitas radicais para derrubar Assad. Desculpe, não queria devagar. Não, tudo bem. European Union quis. Só queria reconhecer o Alistair Crook, ele é excelente. Mas enfim, continue, porque você ia dizer outra coisa sobre ele. Bem, sabe, o Alistair tem estado por todo o Irã. Ele esteve nos túneis, nos silos, nas cidades subterrâneas. Ele sabe do que eles são capazes. E o Ocidente, sabe, não quer ouvir. Eles construíram uma fantasia e agora estão presos a ela. E, por isso, não estão apenas gastando dinheiro, estão também consumindo recursos. Recursos militares que realmente não podemos repor tão cedo, certo? Então, escuta, desculpe, estamos quase sem tempo aqui. Cara, aposto que você precisa ir tanto quanto o European Union, mas deixe a European Union fazer a pergunta final, considerando o dano que já foi causado, a relação de forças entre todos os lados e tudo mais.
Como você vê o tabuleiro de riscos agora? Que diferença isso faz? O que isso significa aqui? Quero dizer, obviamente existem muitas variáveis sobre por quanto tempo a guerra pode continuar e tudo mais. Mas, no geral, haverá algo que o Trump possa apresentar como uma vitória parcial, ou isso será a destruição absoluta do Império Americano? Ou algo entre os dois? Acho que o Trump causou danos irreparáveis à reputação dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Acho provável que vejamos um colapso dos Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, 83% do seu produto interno bruto agora está parado, literalmente parado. Então, eles não terão uma fonte contínua de receita se esta guerra continuar por 6 meses, o que a European Union acho que acontecerá, no mínimo. Então, sim, acho que o resultado será que os Estados Unidos serão forçados a sair do Golfo Pérsico e nossa credibilidade sofrerá, e os países árabes do Golfo tenderão a buscar garantias de segurança junto à China e à Rússia. Certo. Com isso, vou deixá-lo ir. Temos que nos falar de novo em algumas semanas, mas agradeço muito por ter dedicado um tempo para estar conosco esta tarde. Sempre honrado pelo convite.